Salve o amor onipotente que se entregou na cruz e nos recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Por isso o Pai do céu exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente que se entregou e nos recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu nada mais, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos respondeu: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora,
a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu um espojo em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu Jesus como ele havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
com esta celebração de Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, nós iniciamos com toda a nossa igreja a Semana Santa, uma semana sagrada para nós cristãos, porque nesta semana nós celebramos, nós mergulhamos, nós experimentamos em nossa vida, por meio da oração e da liturgia, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mistérios que nos salvaram, mistério que nos deram vida nova. Os mistérios da nossa fé, os mistérios da vida de Cristo, que experimentamos no hoje da nossa vida ao celebrarmos a liturgia. A celebração de hoje é intitulada Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque ela abre a Semana Santa e porque, como nós vimos também, hoje, na celebração, nós proclamamos 2 evangelhos. O primeiro evangelho, na porta da igreja, nós lemos o relato da entrada de Jesus em Jerusalém, a cidade santa. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e enquanto entrava, as pessoas jogavam os seus mantos, colhiam ramos nos campos e saudavam Jesus. Hosana ao filho de Davi, Hosana o rei de Israel, Hosana bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus é aclamado pelo povo entrando em Jerusalém no jumentinho. Ele é o Messias da paz. Diferentemente dos outros grandes reis que entravam nas cidades e exigiam a aclamação do povo com seus cavalos e cavaleiros, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua grandeza. Jesus entra montado num simples jumentinho, porque ele é o Messias da paz, é o Messias da compaixão, é o Messias do amor, é o Messias simples, humilde, é o Rei que chega com humildade, que não se impõe pela força, nem pelo poder, mas age por amor, age por compaixão. Este rei, ele caminha exatamente para realizar o seu grande gesto de amor pela humanidade, que é a sua entrega na cruz. Por isso que nós também lemos hoje, acabamos de ler, o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, este ano segundo Marcos, o evangelho que nós estamos lendo na nossa liturgia deste ano, o ano B, é o relato da paixão segundo Marcos, para dizer que o Messias da paz, do amor, que entra na simplicidade, aclamado pelo povo mais simples de Israel, pelo povo mais humilde, que o reconheceram, ele entra em Jerusalém, a sua cidade, para realizar
o plano salvífico de Deus para sofrer a sua paixão, ser crucificado, a sua morte e para vencer a morte com a sua ressurreição, ressuscitando. Então o rei de Israel entra em Jerusalém, mas é um rei que entra no jumentinho e que tem como trono a cruz. A cruz é o trono de Cristo. Sua coroa é uma coroa de espinhos. A cruz como trono é para nos lembrar exatamente que o rei de Israel, o Messias, ele doa a sua vida, ele entrega a sua vida por amor à humanidade. É o gesto de entrega amorosa para nos salvar, nos libertar dos males dos nossos pecados e da morte eterna, porque nele nós temos vida. Caminhemos também, irmãos e irmãs, nesse dia, ao encontro do Senhor. Aclamemos o Senhor, não apenas com os ramos verdes, como nós aclamamos de maneira bonita, mas com os ramos do nosso coração, com os ramos do nosso amor, com os ramos espirituais, de verdade. Caminhemos ao encontro do Senhor. E caminhemos com o Senhor durante esta semana, nos mistérios da sua vida. Contemplemos a sua cruz, o seu amor, a sua entrega. Ressuscitemos com Ele e aprendamos dele a fazer da nossa vida também um dom de amor, um dom de misericórdia, um dom de compaixão para os nossos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus conduza-nos os nossos caminhos nesta Semana Santa, para que possamos experimentar a graça do amor de Deus e os mistérios da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.